Bom, então vamos lá provar Mantel. Que é Mantel não, Turan, desculpa. Extensão de Mantel, tá? E, tá, a prova vai ser por indução, tá? Vamos fazer a indução no número de vértices, n. Tá? Então imagina que a gente tem lá um grafo G com n vértices. E o que a gente quer mostrar é que para um R maior ou igual a 2, que essa relação aqui, n quadrado sobre 2, que multiplica 1 menos 1 sobre r, vale, né? Tá? Então, de novo, a prova vai ser pela conta positiva. Então, pega lá, dado para o r maior ou igual a 2 que a gente quiser, lembra, r igual a 2 dá um K3, um 3 clique. Então, imagine que você tem um grafo n com o maior número de arestas possível, tá? Pega um grafo um maximal nesse caso. A gente tem o maior número de arestas possíveis e ele não tem um R mais um clique. Tá? Pode ser que ele tenha um R clique, mas ele não tem um R mais um clique. E a gente vai fazer a prova por indução em N, porque é fácil, nesse caso, remover um vértice e colar as situações. Bom, a gente precisa de uma base para essa prova de indução. Não é difícil perceber o que? O nosso grafo não tem um R mais um clique. Ele tem um número máximo de arestas, mas não tem um KR mais um. Tá? Então, obviamente, os casos em que um N igual a 0, 1, 2, até R, eles são triviais porque a gente não tem como ter um clique lá dentro. Tá? A gente pode pegar qualquer grafo com N vértices, tal que o N esteja entre 0 e R, não vai ter como ter um R mais um clique lá dentro. Tá? Então, vamos para a hipótese passo de indução. Então, considere então que a gente tem que o em número de vértices é maior ou igual ao R mais 1. Tá? E que o resultado é válido para qualquer grafo que tenha menos do que R mais um vértice. Ou seja, qualquer que a gente já sabe que eles não têm R mais um cliques. Né? Então, essa é a nossa hipótese de indução. Então, pela maximalidade do G que a gente tem, ele tem pelo menos um R clique. Tá? Por quê? Porque tem muitas arestas lá dentro, a gente colocou o máximo de arestas possível, tá? Sem que ele tivesse um R mais um clique, mas ele pode ter um R clique. Tá? Então ele tem pelo menos um, senão daria para continuar colocando arestas no grafo. Então imagina que R é esse conjunto R maiúsculo aqui, são os vértices que estão nesse R clique. Tá? E defina T como se fosse o complementar de R, ou seja, os vértices que não estão em R. E a gente parametriza por T pequenininho aqui o número de, só para simplificar a nossa escrita, o número de vértices do grafo que não estão no clique. Tá? O que a gente sabe a respeito de cada vértice que não está no clique? Tá? Lembra, a gente tem um KR lá dentro, a gente tem um R clique, tá? Mas não tem um R mais um clique. E o que a gente sabe para cada vértice que está fora? Lembra, esse grafo tem um número máximo de arestas. Tá? Então, cada vértice que não está no clique, ele tem no máximo R-1 vizinhos em R. Por quê? Bom, porque se ele tivesse R vizinhos em R, os R vizinhos mais o vértice V em T que a gente pegou, certamente formariam um R mais um clique, né? Seria um clique maior. Tá? Então, ele não pode ser vizinho de todos os vértices que estão no R-click, tá? Porque a gente pegou um grafo com o maior número de arestas que não tem um R mais um clique. Então tá, ele tem no máximo R menos um vizinhos lá dentro. Tá? Então, o que a gente sabe a respeito do número de arestas desse grafo? Bom, a gente consegue limitar superiormente por o quê? Ele tem um R-click, então o número de arestas é pelo menos menor ou igual a todas as arestas que estão no R-click, que é R tomado 2 a 2. Tá? E a gente tem que todo vértice que está fora do clique, ele pode ser vizinho a no máximo R menos um vértice. Tá? E a gente ainda pode ter uma coleção de arestas que estão fora do grafo. Tá? Lembra que aqui a gente está usando a hipótese de indução. Tá? A gente sabe o que? A gente sabe que, olha, aqui não tem... Aqui a gente tem um número máximo de arestas lá, e para qualquer grafo com menos do que R mais um vértices, no caso aqui a gente tem T quadrado vértice, ele... Ops, estou avançando no sentido errado, não ao contrário, fui muito mais
mais para frente, tá? Onde a gente está? Aqui. Tá? Então a nossa hipótese de indução é que o resultado é válido, ou seja, essa expressão aqui é válida para qualquer grafo que tenha menos do que n vértices, tá? E ele é trivial no caso do n indo de 0 até R. E tudo bem, esse grafo, obviamente, a gente já tirou os vértices de R, os vértices que estão em T não são todos os vértices do grafo. Então aqui, nesse ponto, a gente está usando a hipótese de indução. Tá? Uma substituição simples. Ok. Então, não é difícil perceber o quê? Que a gente pode reescrever R tomado 2 a 2 como se fosse exatamente R quadrado sobre 2, 1 menos 1 sobre R. Tá? Isso aqui é uma aritmética simples, fica para vocês fazerem. E de novo, que o R menos 1 vezes T pode ser reescrito como 2RT sobre 2, 1 menos 1 sobre R. Bom, por que a gente está fazendo essa reescrita? Isso é manipulação aritmética simples, né? Ou algébrica. Simples, mas é. Sim, por quê? Porque obviamente a gente tem esse termo 1 menos 1 sobre R da hipótese de indução. Tá? Então se a gente substituir essas reescritas desses dois termos aqui em cima, a gente pode colocar 1 menos 1 sobre R em evidência. Tá? E a gente sabe que M é menor ou igual, então a R quadrado mais 2RT mais T quadrado sobre 2, 1 menos 1 sobre R. Isso aqui obviamente é o binômio quadrado perfeito. Né? Então a gente fatora R mais T ao quadrado. E bom, R é o que? R é um clique com R vértices. T, por definição, é o número de vértices que não estão no clique. Então isso aqui naturalmente é o N quadrado, né? Então o resultado segue. Tá? E mágica? Não. A gente usou o que? Aqui usou a força da indução, né? Tá? A hipótese de indução diz que vale para grafos de tamanho menor, a base era trivial, então aqui está a hipótese de indução, a base era trivial, e a gente só tem que pegar um clique, então, verificar o que? Como o grafo não tinha R mais um clique, cada vértice que não está dentro do maior clique que o nosso grafo tinha, um R clique, ele só pode ter no máximo R menos um vizinhos. E o resto é manipulação simbólica. E a conta fecha. Tá? Então, mas a prova, de certa forma, é bem simples, né? Tá? Mas o resultado que a gente realmente queria era saber que, olha, que quanto mais os cliques vão aparecendo, mais triângulos vão aparecendo dentro do grafo. Mas assim, é sempre bom ver uma prova por indução. Tá? E por questões extremais, por enquanto, a gente fica com isso. A gente vai voltar a revisitar limiares e resultados extremais mais para frente, mas por enquanto tem uns outros objetos que a gente precisa definir, tá? E é isso que a gente faz agora. Então, passeios, trilhas e caminhos em grafos, tá? Voltando à nomenclatura feliz, tá? Então, dado dois vértices quaisquer, o e v, tá? Eles nem precisam ser distintos, podem ser o mesmo, tá? A gente diz que o V, passeio em P, tá? O V com um par ordenado, a gente vai supor que os passeios são pares, eles têm uma direção. A gente pode inverter o passeio e andar na ordem contrária, mas a gente vai supor que eles são dados numa sequência, tá? E não como um conjunto, nesse caso. Então, o V passeio P é um grafo, é uma sequência de vértices, tá? Que tem início em U. U é o vértice V0, e aí vai V1, V2, V3, V4, até chegar num vértice V, tal que a gente fica saltando de um vértice a outro vértice nessa sequência do passeio. Esse salto ele é permitido se os vértices aqui adjacentes estão ligados por uma aresta no grafo. Tá? Então o conceito é exatamente aquele que vocês podem estar esperando. Tá? A gente tem alguns exemplos aqui. Por exemplo, um passeio P1 é definido como a gente começa em X. Aí X é vizinho em W, eu visito o W. Aí o W é vizinho para o Y, eu visito o Y. Aí eu volto para o W. Aí depois eu volto para o X. Aí depois a gente vai para o V. Aí depois do V a gente termina no W. Tá? Então isso é um passeio. Observa aqui entre quaisquer dois vértices adjacentes nessa sequência,
tem uma aresta. E a aresta é exatamente, e esse passeio é exatamente isso, é um translado, tá? Um translado que a gente está fazendo no grafo. Outro passeio possível, tem vários passeios nesse grafo, né? A gente pode começar em U, aí U é vizinho de V, aí V é vizinho de W, W aqui é vizinho do U de novo, que é vizinho do W, que é vizinho do V, que é vizinho do U, que é vizinho do W, e aí termina em Y. Tá? Outro passeio. Um outro passeio, começa e termina em Z. Não tem aresta, não dá para sair de lá, então é um passeio trivial. Tá? A gente pode começar aqui em Y, W, U, V, X. Outro passeio. E existem infinitos passeios nesse grafo, mesmo pequeno. Né? A gente pode ficar indo e voltando pelas arestas, basta para cada vértice a gente vai para um vértice adjacente a ele. Não pode saltar, por exemplo, a gente não pode ir aqui de V para Y. Tá? Isso não daria um passeio. Então, como é que a gente define o comprimento de um passeio? O comprimento de um passeio é o número de arestas que tem nele. Tá? Então, nesse caso anterior aqui, a gente tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértices. Então, esse passeio tem comprimento 6. Tá? Então, o número de arestas é exatamente 1 menos, a menos do que o número de vértices que a gente tem no passeio. Tá? E os vértices e arestas que estão no passeio, eles induzem um subgrafo, tá? E a gente vai abusar um pouco da notação e a gente vai considerar que qualquer passeio é um grafo e a gente está falando que esse é um subgrafo e a gente está falando de subgrafo induzido pelo passeio, tá? E agora aqui umas duas especializações onde as coisas ficam mais interessantes. Um passeio é uma trilha se as arestas forem distintas, ou seja, não pode repetir aresta. Tá? Observe que nos dois passeios fornecidos aqui, a gente está repetindo aresta. Porque a gente está passando, por exemplo, no segundo, a gente passa o W, WU, tá? Não interessa o sentido, mas está usando a aresta UW mais de uma vez. No primeiro também, a gente está usando lá a aresta a WX, ou XW mais de uma vez. Então, o passeio P é uma trilha se as arestas forem distintas, não pode repetir aresta, mas pode repetir vértice. Tá? É um caminho se os vértices forem distintos, ou seja, não pode repetir vértice. Ele não repete vértice. E aí, se não repete vértice, não tem como repetir aresta, né? Tá? Porque as arestas dependem dos vértices. Então, no mesmo grafo de exemplo que a gente usou, uma trilha agora seria o quê? A gente pode começar em Y, vai a W, vai a X, vai a V, vai a W e vai a U. Tá? Observe que a gente passou por W mais de uma vez, mas não usou cada aresta usada na trilha foi usada apenas uma vez. E o caminho é uma estrutura mais simples ainda, né? Um exemplo, a gente pode sair de U, vai para V, vai para X, vai para W. Bom, não pode mais ir para U, não pode mais ir para V, porque já foi, não pode voltar para X. A gente podia terminar em W ou, nesse caso aqui, ele vai para Y. Tá? Então, um caminho é a estrutura, é o passeio mais restrito que a gente tem. Tá? Não é difícil perceber o quê? Que todo caminho é uma trilha e toda trilha é um passeio, mas a volta não vale. Tá? Mas vale o seguinte, e isso fica como exercício. Se para dois vértices quaisquer no grafo tem um passeio entre eles, então tem uma trilha entre eles. Tá? Então, se tinha um passeio, tem uma trilha. Ou seja, se você tinha um passeio que passava mais de uma vez pela mesma aresta, você consegue encurtar aquele passeio e transformar ele numa trilha, que não repete a aresta. E se entre dois vértices quaisquer tiver uma trilha, então existe um caminho entre eles. Tá? Ou seja, a gente passou pelo mesmo vértice e repetiu lá. No caso aqui, pode pensar como se fosse um passeio, vai. Se tem um passeio, então tem um caminho. Tá? Também. Então, dá para a gente eliminar os vértices repetidos também. Tá? A gente vai escrever que o U é alcançável. No caso aqui, o V é alcançável a partir do U, né? Tá? De U a gente chega em V, com essa flechinha o Y aqui. Se tem um V caminho em G. Tá? Então, se tiver um caminho entre U e V,
a gente diz que o V é alcançável a partir de U. Tá? E com isso a gente pode definir o território de um vértice. Tá? O que é o território de um vértice U? É o que vocês já devem estar esperando. Tá? São todos os vértices que são alcançáveis a partir do U. Tá? Então, dado um vértice U qualquer, o território dele são todos os vértices do grafo para os quais existe um UV caminho. Tá? São os conjuntos de vértices alcançáveis a partir do U. Então, de novo, no nosso grafo de exemplo, tá? Se a gente quiser calcular o território do vértice U, o território do vértice U, bom, tem um caminho de U até V, tem um caminho de U até X, tem um caminho de U até W, tem um caminho de U até Y. Tá? Então, o território do vértice U é todo esse pedaço que eu estou marcando aqui. Tá? Ficou feia essa marcação, mas ela vale. Observe que o território do U é o mesmo território do V, que é o mesmo território do X. Lembra, as arestas aqui elas são simétricas, a gente pode andá-las nos dois sentidos. Então o território do U também é o mesmo território do Y, é o mesmo território do W. Tá? O território do Z já não, né? Nesse caso o território do Z só tem ele mesmo. Tá? A gente não consegue ir a nenhum outro vértice. Tá? Mas não é difícil perceber dessa observação que eu fiz agora o quê? Que a noção alcançável é uma relação de equivalência, né? Tá? Lembra lá de bases matemáticas? Tá? Ou seja, U é alcançável a partir de U, para todo vértice do grafo. Se U é alcançável a partir de V, quer dizer, se de U a gente chega em V, ou seja, se V é alcançável a partir de U, então U é alcançável a partir de V, porque o caminho, as arestas são pares não ordenados, né? São simétricas, então isso vale para todo par V. Tá? E se V é alcançável a partir de U e W é alcançável a partir de V, então W é alcançado a partir de U, ou seja, vale a transitividade. Tá? Então a relação alcançável no grafo, que a gente usa para definir território, ela é o quê? Ela é reflexiva, ela é simétrica e ela é transitiva. Tá? Então ela é o que a gente chama de uma relação de equivalência. Assim, se a gente quocientar o grafo por essa relação de equivalência, a gente obtém as classes de equivalência do grafo. Tá? Que são o quê? Bom, tem um exemplo abstrato aqui, a gente tem um vértice, uma classe de equivalência cujo representante é um vértice V1, outro representante é o vértice V2, outro representante é o vértice VL. Tá? E essas classes de equivalência são o quê? Bom, cada representante é um vértice do grafo, os territórios de classes distintas, eles são disjuntos, tá? Para, obviamente, vértices disjuntos, e a gente tem no máximo o número de classes para cada vértice do grafo. Tá? O que a gente fez com isso, em outras palavras? A gente particionou o conjunto de vértices do grafo em territórios. Tá? Então, bom, quem é o representante do território do grafo? Tanto faz, qualquer vértice que tenha o mesmo território pode servir como representante. Tá? E esse particionamento diz o quê? Que os territórios, a união dos territórios é igual a todos os vértices do grafo e os territórios são disjuntos. Tá? Foi basicamente o que a gente fez aqui nesse exemplo anterior. Né? A gente viu aqui que todos esses vértices aqui à esquerda, eles têm o mesmo território. O vértice Z não, o vértice Z já tem um território diferente. Então esse grafo tinha duas classes de equivalências. Tá? Dois representantes diferentes. Para que isso interessa? Bom, o que interessa é porque o subgrafo induzido por um desses territórios, tá? Pega lá uma das classes equivalências, pega o território dele e considera o subgrafo induzido, ele é um que a gente chama de um componente conexo do grafo. Tá? G é conexo se ele possui um único componente. Por exemplo, o grafo da direita aqui, você pode ver que o território de qualquer vértice, quaisquer dois vértices é o mesmo, né? Tá? Esse grafo aqui, assim, só existe um território possível. Todos os vértices compartilham o mesmo território. Então esse é um grafo que a gente chama de conexo. Tá? O grafo à esquerda não. A gente observa que ele tem 3 blocos independentes. Né? Tá? Então esse é um grafo desconexo. Tá? Com 3 componentes conexos. Tá? Outra forma de dizer isso é que um grafo é conexo se ele tiver apenas um componente. Tá? O que é um componente conexo? Um componente conexo é um subgrafo maximal
com relação à conectividade, ou a probabilidade de conectividade, ou alcançabilidade entre vértices. Tá? Outra forma de dizer isso é que, bom, um grafo é conexo C só C, para quaisquer dois vértices existe um caminho entre eles. Tá? E como um componente é um subgrafo, a mesma noção vale. Tá? Então, se o grafo não for conexo, é porque você tem pelo menos dois vértices para os quais não existem caminhos entre eles. Tá? Nosso problema então é, dado um grafo G, a gente quer determinar os componentes do grafo. Como é que será que a gente faz isso? Bom, a gente pode ter uma ideia aqui algorítmica. Inicialmente a gente não tem zero territórios, tá? L igual a zero, e todos os vértices são marcados com zero, digamos assim, eles pertencem ao território zero. O território zero é um valor que não é válido nesse caso. Por quê? Porque a gente ainda não sabe a qual território, a gente vai numerar os territórios de 1 até L, né? Esse L é o que a gente precisa descobrir. A princípio, o L a gente não sabe quanto vale, então ele vale R, o algoritmo vai ser iterativo, e a gente marca os vértices com zero só para marcar que, olha, a gente ainda não sabe qual é a que componente esse vértice pertence. Tá? E aí, bom, enquanto algum vértice x, sei lá, em V, tiver a marcação igual a zero, tá? Implica o quê? Implica que, olha, a gente vai começar a explorar um novo componente aqui. Então a gente incrementa o valor de L em uma unidade e a gente marca todos os vértices no território daquele vértice x com o valor L. Tá? E fica repetindo isso aqui. Acabou? Tá. Tem mais algum vértice ainda sem marcação? Tem. Então incremento L em uma unidade e marco o território todo com o mesmo valor. Tá? Quando todos os vértices em V estiverem marcados, L é o número de componentes que a gente tem no grafo. Tá? E os dois vértices pertencem ao mesmo componente, se e só se eles têm o mesmo valor de marcação. Tá? Obviamente o que? O x da questão está em determinar uma forma para fazer isso aqui, né? Descobrir o território do vértice, que a gente sabe lá que é por caminho, tá? E conseguir marcar todos eles. E aí então esse algoritmo funciona para esse problema de determinar os componentes do grafo, desde que a gente saiba exatamente determinar de uma forma eficiente quem são os territórios do grafo. Tá? Bom, isso aqui sai onde? Isso aqui sai da definição do grafo, ou por exemplo da matriz de adjacências ou incidências. Né? Mas a gente precisa de uma ideia algorítmica para fazer isso aqui. Tá? E aí que vem um dos algoritmos mais famosos em grafos. Né? Os algoritmos elementares são obviamente os mais famosos. Tá? São os algoritmos que a gente chama de varredura. Nesse caso a gente vai usar, eu vou apresentar para vocês uma varredura que chama-se busca em profundidade. Tá? E aí em inglês ela tem o nome DFS, que é Depth First Search, ou seja, ela vai primeiro em profundidade. Tá? E a forma que a gente implementa esse algoritmo é usando uma estrutura de dados, é uma pilha, tá? Que é uma estrutura de dados, ou seja, a pilha está lá para estabelecer uma política de acesso, uma ordem de acesso aos vértices, a como a gente vai varrer os vértices do grafo. Tá? Inicialmente essa pilha começa vazia. A pilha é a estrutura LIFO, né? Last in First Out, ou seja, a gente coloca um vértice no topo. Quando a gente for remover um vértice, a gente remove exatamente o vértice do topo, ou seja, o último que a gente colocou na pilha é o primeiro que a gente vai tirar. Tá? Inicialmente a pilha é vazia. E aí para cada vértice V, quer dizer, para cada vértice X em V do grafo, a gente vai definir inicialmente o território dele como se fosse ele mesmo. Tá? E aí a gente pode colocar esse vértice X em S. Enquanto o topo da pilha for enquanto a pilha não estiver vazia, tá, a gente remove o vértice no topo da pilha, digamos U, e a gente adiciona U a gente adiciona U ao território de X e a gente empilha esse U em S. Tá? Não, peraí, o U foi o que a gente tirou, tá? A gente empilha o que? O território de U, que no caso é a vizinhança de U, menos o território de X que a gente já determinou.
tá? A gente empilha isso em S em qualquer ordem, os vértices da vizinhança aqui em qualquer ordem, tá? E, de novo, então aí a gente tira o vértice X que está no topo da pilha de novo, quer dizer, o vértice não, desculpa, o vértice U que está no topo da pilha de novo. Aí a gente adiciona U ao território de X e empilha todo mundo até que, eventualmente, todo o vértice do grafo vai ter passado pela pilha, tá? E a gente vai ter determinado o território de X. Nesse caso é conexo. Se tinham vértices que não eram atingíveis a partir daquele vértice U, bom, eles vão continuar não marcados. E aí a gente precisa de um outro laço externo, digamos assim, para controlar isso. Tá? A forma mais simples que tem de implementar uma pilha é através de uma recursão. Tá? Porque uma chamada recursiva contém uma pilha de execução consigo. Tá? E é muito mais fácil, na verdade, ver como essa busca por profundidade funciona em pseudocódigo ou mesmo em código com uma simulação. Tá? Então, um pseudocódigo para busca em profundidade, tá? Descrevendo exatamente aquilo que a gente acabou de falar de uma outra forma. A gente tem duas funções. DFS visit vai ser a função que realmente determina o território de um vértice. Tá? Ela vai receber aqui o grafo, um vértice U, e vai determinar o território daquele vértice. DFS é a função de controle, tá? Que está fora, é aquela que vai determinar quantos territórios esse grafo tem, tá? Ou seja, quantos componentes. Então, vamos ver basicamente como funciona. DFS recebe o grafo G, inicialmente o L é igual a 0, e todo vértice U vai ser marcado, tá? A gente vai marcar K de U, vai ser o componente do vértice U, então a gente vai marcar como 0, e P de U vai ser basicamente o predecessor, porque inicialmente todo vértice tem a si mesmo como predecessor. A gente vai marcar qual foi o vértice que a gente usou para chegar nesse vértice que a gente está, tá? Nesse vetor de predecessores. Essa vai ser a ideia. Tá? Então aí a gente varre os vértices do grafo novamente e, se a gente acha um vértice lá cujo componente é igual a 0, então incrementa o número de componentes e chama a visita da busca em profundidade, tá, para esse vértice U. E aí leva consigo o componente que a gente está determinando, os números de componentes para poder ser atualizados e os predecessores. Tá? O que acontece dentro do DFS vis? Primeira coisa, a gente marca o componente do vértice U. Aí pega a vizinhança do vértice U, tá? Para cada V na vizinhança de U, a gente verifica, esse vizinho de U, o componente dele ainda é 0, ou seja, ele já foi descoberto ou não. Se ele não foi descoberto é porque ele está igual a 0. Tá? Então, nesse caso, marca que a gente chegou em V a partir de U, ou seja, o predecessor de V é o U, e chama a visita para esse vértice V. Tá? Isso é a mesma coisa que colocar na pilha e essa função é executada novamente. Tá? E aí ele vai fazer a mesma coisa para esse vértice V, vai se chamar de vértice U agora. Em algum momento, a gente vai receber um vértice U aqui, que quando a gente vai verificar toda a vizinhança dele, todo mundo já vai ter sido visitado. Tá? Ou seja, a gente não vai achar nenhuma marcação igual a 0. E aí, nesse caso, então, a função não faz nada e começa a retornar. Tá? O que o pseudocódigo que a gente acabou de apresentar devolve? Ele devolve L como número de componentes do grafo. Tá? K é o vetor com uma entrada para cada vértice, que mostra exatamente qual componente aquele vértice pertence. Tá? E P é um vetor também, tá? com uma entrada para cada vértice, tal que indica o predecessor que o vértice o vértice que um outro vértice ganhou como predecessor, ou seja, o vértice que a gente usou para chegar, a aresta para chegar naquele outro vértice. Tá? E esse vetor de predecessores aqui a gente consegue determinar vários usos interessantes para ele. Tá? O que acontece com esse V é que a gente pode interpretar ele como se fosse uma floresta geradora maximal, tá? Para G. E a gente vai definir esse conceito de floresta geradora maximal um pouquinho mais para frente.
E o ponto crucial, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas o que interessa é que esse algoritmo de busca em profundidade ele é bastante eficiente. Tá? Então, usando matriz de adjacências, o número de instruções executadas é proporcional ao quadrado do número de vértices do grafo. E se o grafo fosse esparso, usando uma outra estrutura que a gente chama de lista de adjacências, que não armazena os zeros das matrizes, tá? Esse é o caso. Se o grafo é esparso, a matriz é cheia de zero, né? Tá? Então, se a gente não usar espaço para armazenar aqueles zeros, a gente não precisa passar por eles. Então, aí dá para fazer uma implementação em tempo linear, o número de vértices mais o número de arestas, tá? Então, se o grafo for denso, é melhor usar a matriz de adjacências mesmo, porque o número de instruções executadas vai ser proporcional ao número de entradas que a gente tem na matriz, tá? Então, só de farra, eu coloquei aqui uma versão em Python, tá? Do pseudocódigo que a gente acabou de descrever, tá? Essa é uma implementação em Python, a gente recebe lá o grafo via matriz de adjacências e devolve aqui o número de componentes, o vetor indicando a cada componente qual é o componente que cada vértice pertence e o vetor de predecessores. A gente está supondo que os vértices são numerados de 0 até n-1 aqui, tá? E se você comparar essa implementação em Python com o pseudocódigo que a gente apresentou no slide anterior, você vai ver que a implementação desses algoritmos em Python fica praticamente igual à descrição do pseudocódigo, né? Talvez a gente só tenha que ser um pouquinho mais preciso em alguns detalhes sintáticos, mas a ideia é a mesma, tá? E bom, melhor do que ir linha a linha desse código explicando o que ele faz, a gente pode simular a busca em profundidade e ver como ela funciona, tá? Eu acho que isso é muito mais produtivo, tá? É muito mais fácil a gente entender então o que está acontecendo. Então, inicialmente, todo vértice está marcado como zero, ou seja, interpreta o zero como se fosse a gente não sabe quem é o componente desse vértice, né? O território do vértice ainda não foi determinado e, consequentemente, o componente dele ainda também não foi. Então, inicialmente, todo vértice tem uma marcação igual a zero, que imagina como se fosse aqui zero desconhecido. E o predecessor de cada vértice é ele mesmo, tá? Por quê? Porque a gente ainda não chegou naquele vértice a partir de outro vértice. A gente ainda nós não determinamos caminhos dentro desse grafo. Então, cada vértice tem esse mesmo como predecessor. E a pilha começa vazia, tá? A pilha S começa vazia. Bom, a gente vai começar a nossa exploração a partir do vértice U, tá? Então a gente vai chamar, explora esse grafo aqui a partir do vértice U. Por quê? Porque a gente vai varrer os vértices em ordem lexicográfica, tá? Então U, V, W, X, Y, Z. Essa varredura no primeiro laço aqui, né? Aquele vértice que da função DFS, não DFS visit, tá? Então o primeiro grafo é o U. O que acontece? Qual é o componente do U? Não tá determinado ainda, ele está como zero. Tá bom, então visita o vértice U. Marca o componente dele como 1, tá? Então o predecessor dele é o mesmo e coloca ele na pilha. Legal? E chama o DFS visit para ele. Já foi feito, né? Então faz o que agora? Analisa a vizinhança do U. Quem está na vizinhança do U? O V está na vizinhança do U. Tá? Ele está marcado ou não? Então visita ele. Vai DFS visit nele. Então marca ele como 1, que ele está no mesmo componente do U, e eu cheguei em V a partir do U. Então o predecessor do V agora é o U. E a gente está indicando aqui usando esse arco. Tá? As arestas do gráfico continuam intactas, eu só estou mudando as arestas para mostrar como que a gente chegou naquele vértice. Então nós estamos em V e o V está na pilha, visita. E ele faz o que? Varre a vizinhança do V. Quem é a vizinhança do V? O U está na vizinhança do V. Só que o U já foi visitado. Então não precisa fazer nada. Quem está... O próximo vizinho do V vai ser quem? Vai ser o W. Tá? Então, beleza. O W não estava visitado ainda. Então visita o W. Então marca 1 como componente do W. A gente chegou em W
a partir de V, então atualiza o predecessor deles e começa agora a verificar a vizinhança do W. O U é vizinho do W, mas o U já tem componente marcado, então não tem o que fazer lá. O V é vizinho do W, mas também já tem componente marcado. O próximo vai ser quem? O próximo é o X. Tá? Aqui eu estou mostrando em pedaços. Antes de ir para o X, eu mostrei aqui que, olha, essa aresta não vai ser usada porque o U já está visitado. E aí o V também não vai ser mais visitado e a gente visita o X. E o X, então, passa a pertencer também ao componente 1. Tá? Então a gente sabe que o X está no componente 1, o X também estava na pilha, e a gente chegou em X a partir do W. E, mais uma vez, então agora o vértice no topo da pilha é o X. Então verifica a vizinhança do X. O X é vizinho do V, mas o V já foi visitado, então essa aresta não vai ser usada. O X é vizinho ainda do W, mas a gente acabou de vir de lá. Tá? E que mais? O que a gente viu aqui nesse passo? X tem mais algum vizinho? Não. Então o X vai sair da pilha e a gente vai voltar para o W. E a partir do W, quem era o próximo vizinho dele, ainda não explorado, era o Y. Então visita o Y e marca o componente como 1 dele. Tá? Então o Y também pertence ao componente 1 e a gente chegou em Y a partir de W. Tá? E, bom, Y tem mais algum vizinho? Com exceção do W, que foi de onde a gente veio? Não. Então a gente vai tirar o Y da pilha e vai para o W. Só que o W também não tem mais vizinho. A gente também vai tirar o W da pilha. Vai voltar para o V. O V tem mais algum vizinho? O V tem algum vizinho, diferente do W, que era o X. Só que o X já foi explorado, então também não tem mais o que fazer. A gente volta para o U. O U tem mais algum vizinho? Teria o W, mas o W também já foi explorado. Então, todo esse pedaço aqui não tem mais o que se fazer nele. Tinha ainda algum vizinho, algum vértice que não tinha sido explorado? Tinha. Quem? O Z. Tá. Então o Z vai estar no componente 2. Tá? Z tem algum vizinho? Não. Tá. Então esse grafo está completo. Tá? Observa que todos esses vértices marcados como 1 aqui, eles estão no mesmo componente. O vértice 2 está no outro componente. São dois componentes. E, bom, o descobrimento dos vértices que estão no mesmo componente foram dados por essas arestas, esses arcos agora aqui laranja, né? Eles formam o que a gente chama de uma floresta maximal, tá? E ela é geradora também, isso a gente vai definir mais para frente. E a gente vai ver usos interessantes para esses arcos laranjas aqui, tá?